Olá, paz do Senhor. Esse texto que eu gostaria de dividir uma meditação neste dia com vocês se encontra na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 1, que o Espírito Santo nos direcione e nos ensine aquilo que podemos extrair desse texto e fale mais abundantemente em cada coração. E o texto diz: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Essa carta de Tiago, ou Iacov, irmão de Jesus, judeu, líder de uma sinagoga messiânica em Jerusalém, o texto, no original, inclusive, utiliza o termo sinagoga mesmo, se não me engano, sinagogai, alguma coisa assim no grego, mas referindo-se às sinagogas. As sinagogas eram locais de ensino, de estudo, onde os rabinos, os mestres, eles ensinavam a palavra, onde os cristãos depois, mas em primeiro lugar os judeus, eles se reuniam nas sinagogas para o estudo da Torá, para o estudo que em algumas traduções será lei, normalmente nas Bíblias cristãs a tradução de Torá é lei, mas significa instrução, e ali eles iam estudar todas as diretrizes da fé judaica, mas a partir do momento que eles se convertem, e muitos judeus se converteram, se formos olhar para os escritores do Novo Testamento, a maioria completamente é judaica. Havia poucos que iam se convertendo que eram gentios. Inicialmente, a igreja primitiva foi formada por judeus convertidos a Yeshua, como eles o chamavam. E com o tempo, os gentios, que eram os não-judeus, foram recebendo a fé em Jesus. O que a gente aprende nesse texto e nesse capítulo, sobretudo, quando ele trata da questão da acepção de pessoas, e aqui no texto ele está falando de ricos e pobres, porque nessa sociedade da época de Jesus e subsequente, a sociedade, sobretudo grega, romana, ela privilegiava uma camada social, uma casta social, não haviam classes, as pessoas não mudavam de classe social, trabalhavam um pouco, juntavam dinheiro e virava rico. Não, você nascia numa família pobre, você ia manter-se pobre e você seria visto naquela sociedade como alguém a ser conduzido pelaquela camada social dos brilhantes, dos intelectuais, daqueles que dominavam o corpo, daqueles que tinham uma primazia, porque eram considerados superiores, elite. E haviam duas elites nessa sociedade, homens e ricos. As mulheres também poderiam ser superiores a alguns homens, escravos, por exemplo. Mas aquela casta mais que gozava de todos os privilégios da sociedade eram aqueles homens possuídos de status social, de ou muito intelecto, ou eles teriam que ser grandes guerreiros que foram para uma guerra vencer uma grande batalha para ganhar muitas honrarias, ou eles deveriam ser de alguma camada respeitada, de uma camada social que possuía escravos, que tinha naquela sua vida social, ele tinha ali homens e mulheres que ele trataria como animais quase, Ele ia lá, comprava um escravo e aquele escravo passava a ser tipo um bem semovente, ou seja, um bem
que se movia, um bem vivo, como uma propriedade, como uma porca ali. Eles decidiam sobre a vida de mulheres, de homens, como eles tratavam a vida dos animais. E então, nessa sociedade, também entre os judeus ricos, que se converteram a Yeshua, que tinham bens, que tinham posses, eles estavam vendo os novos convertidos, que além de gentios não tinham dinheiro, e eles começavam a tratar eles com diferenciação, com acepção, com discriminação. E Tiago, muito atento a essa realidade, ele resolveu escrever uma carta com não apenas essas instruções, mas muitas instruções aos dispersos. Não, ou seja, ele, se formos ler ali Atos 15, nós vamos ver que tanto Paulo quanto Barnabé, quanto Tiago, quanto Pedro já estavam observando muita diferenciação entre os convertidos, né? Muita perseguição aos não circuncidados, né? A circuncisão, para quem não sabe, era tirar ali o prepúcio, né, do órgão sexual masculino, tinha que tirar a pele, fazer uma mini cirurgia, né, para tirar a pele do órgão masculino, para simbolizar que aquele homem havia se convertido então ao judaísmo, a partir do momento que abraçasse a fé em Yeshua. E muitos nesse período, inclusive, até queriam fazer a circuncisão. Por quê? Porque imagina um pobre ou um escravo, né? Aliás, o pobre só poderia ser escravo mesmo. Mas imagina um escravo se convertendo ao cristianismo, né, a Jesus, e podendo ver aí uma ascensão, uma posição social de destaque, porque nessa sociedade também se privilegiava o ascetismo, se privilegiava a religiosidade ou qualquer tipo de refinamento social. E a religião judaica, ela era uma religião que trazia dietas específicas, que trazia toda uma renúncia de determinadas práticas. Ou seja, nessa sociedade era muito feio, por exemplo, você ser um guloso, você ser dado aos apetites, porque era isso que a filosofia da época, ali Platão já vai começar a preconizar esse ideal, esse pensamento de que a razão tinha que dominar o corpo, e isso tudo já estava preparando, na verdade, o terreno da cultura para a vinda de Jesus. Eles já estavam, a sociedade, mesmo sem Jesus, ela já estava pensando assim: se somos racionais, vamos ser dominados pelo corpo. Então, mas isso já havia dentro do judaísmo. O judaísmo já tratava dessas questões dietéticas, dessas questões de limpeza, de lavar as mãos, de purificação. Toda a prática religiosa, ela trazia, na visão cultural, na mentalidade da época, uma certa ascensão social, um certo respeito perante a sociedade. Então, era interessante ser circuncidado para poder ser aceito em determinadas rodas sociais. Então, foi toda uma discussão. Digamos que a fé cristã, ela, no início, ela foi muito debatida, ela foi muito... ela trouxe um impacto para aqueles judeus e gentios que estavam conhecendo uma verdade espiritual através da vinda de Jesus. Então, não foi diferente nas sinagogas. Eles estavam... o próprio Pedro, a gente sabe que inicialmente ele meio rejeitou a chamada dos gentios. Ele não aceitava que gentios fossem se misturar aos judeus para viverem a fé em Jesus. Mas o Espírito Santo foi aos poucos disciplinando, mostrando que não. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, a fé, ela era para o mundo,
Eu engasguei. A fé era para gentios, para judeus. Isso está escrito ali em Gálatas 3, 28, que a partir do momento que você aceita Jesus, não há grego, não há gentio, não há judeu, não há mulher, não há homem, ou seja, não há uma pessoa que porque nasceu com um determinado sexo, numa determinada classe não, mas na época na casta, na camada social, na elite da época, não é porque você é filho do general do exército romano, ou porque você é filho de uma família judia abastada, que você é especial, não. Nem porque você é mulher. Isso também foi uma outra coisa que o Evangelho ele trouxe para as mulheres. Por exemplo, as mulheres escravizadas, elas andavam na sociedade sem o véu. Isso era uma lei romana. Isso a gente encontra em vestígios, em fontes do passado, demonstrando que houve uma lei romana que determinava o uso do véu para aquelas mulheres da sociedade superior, que eram as matronas, e elas tinham que usar o véu para demonstrar respeito, né? Ela era senhora de um determinado homem, isso significava que ela era uma senhora de uma classe superior. A partir do momento que Paulo vai falar em cartas, né, que a mulher deveria usar o véu, ele estava protegendo, na verdade, aquelas mulheres de classes inferiores que não podiam usar o véu. Por quê? Porque elas não eram de ninguém, elas eram propriedades de homens e mulheres, elas trabalhavam para homens e mulheres e elas não tinham identidade, elas não tinham escolha, elas não eram... o corpo delas não era delas, elas serviam a outras classes, a outras camadas sociais. Então, essa era a realidade da época que Jesus chegou. E Jesus veio para quebrar essas barreiras, quebrar esses preconceitos, e é isso que Tiago está chamando a atenção nessa epístola, nesse capítulo, especificamente no capítulo 2, ele está falando, olha, vocês desonram o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome sobre que vós foi invocado. Também os pobres também privilegiavam os ricos, eles também esqueciam que os ricos oprimiam, que os ricos exploravam. Então, por que ver naquela sociedade superior algum destaque, alguma honraria? Não. O amor de Jesus, a palavra de Jesus, a mensagem da cruz, ela não era compatível com uma exclusão de nenhum grupo social. Né? Jesus ele veio para as nações, ele veio para o mundo, ele veio para povos, para línguas, tanto que já na descida do Espírito Santo, várias línguas foram faladas, porque ele queria alcançar pessoas que falassem grego, que falassem hebraico, que falassem todos aqueles idiomas que haviam na sociedade da época, né? Tanto que os bárbaros eram aqueles que falavam barbaros, aqueles que não... barbar, era aqueles que falavam coisas que a gente não entende, era esse o conceito da palavra bárbaro. Aqueles que falam barbar, como assim, não entendemos o que falam. Não, Jesus ele não veio para aqueles que não se comunicavam, para aqueles que se excluíam. Jesus veio para unir, ele veio para criar um só povo, uma só voz, uma só língua, que é a língua do Evangelho Celestial de Jesus, que vai falar de amor, que vai falar de dignidade humana. Então, o que Tiago está chamando aqui a atenção daquelas sinagogas da época é que eles não podiam criar favoritismos, eles não podiam determinar aquelas pessoas que Deus ia amar, porque isso não era uma coisa uma obra feita pelo homem, era uma obra feita por Deus, e Deus tinha um objetivo nessa obra, ela tinha que alcançar vidas, e todas as vidas. E o que isso vem ensinar para a igreja dos nossos dias?
Está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui também no capítulo 2 de Tiago. Então hoje a igreja ela não é majoritariamente judaica, né? Hoje a maioria da igreja ela tem uma tradição mais gentílica, porque rompeu-se aquele histórico inicial onde os judeus faziam parte majoritária da igreja. A maioria dos membros eram judeus. Não. Depois, à medida que os gentios foram sendo aceitos, foram sendo recebidos, e Paulo conseguiu ensinar que, olha, a circuncisão não faz parte da cultura deles. Jesus não veio para circuncidá-los, veio para transformá-los em uma nova criatura. E essa circuncisão ela não vai falar de um prepúcio humano, físico, vai falar do prepúcio do coração. Jesus veio para transformar os gentios e dar a eles revelações celestiais, dons celestiais, ensinar a eles a verdade, mudar a cultura deles também, mudar a cultura e mudar o pensamento. Mas isso não precisa ser uma mudança exterior, ou seja, o gentio ele não vai se acostumar a guardar determinadas práticas que eram guardadas no judaísmo, que eram vistas por Paulo, e Paulo era um homem que mais do que ninguém conhecia muito bem as tradições. Ele sabia que tudo aquilo era um prenúncio, era uma sombra, como Paulo chamou. O que era sombra? A sombra ela vai demonstrar, né, que ó, a sombra aqui da minha mão, ela está demonstrando que ela está sendo reflexo de alguma coisa. Ela não é essa coisa. Então Paulo está dizendo assim, olha, tudo que nós praticamos, todas as festas que nós fizemos, a Páscoa, né, que era Pessah, ou o Pentateuco, que era Shavuot, ou as festas dos tabernáculos, todas as festividades das luas, a própria guarda do sábado, ou as dietas, né, a purificação dietética, a circuncisão, eram práticas judaicas que prenunciavam as verdades eternas do Evangelho. Acabou que o distanciamento dessas práticas com o recebimento de muitos gentios foi trazendo para a igreja gentílica, já não tão mais judaica, um distanciamento da fé judaica e uma ideia de que os judeus renegaram a Jesus, e começou toda uma série de preconceitos que desde da antiguidade tardia até o final da Idade Média, isso vai entrar na Idade Moderna, e isso vai culminar no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Essa perseguição de cristãos a judeus, né? Inicialmente os judeus perseguiam e discriminavam os cristãos. Com o tempo vai ser o próprio cristão que não vai mais se identificar como judeu e vai olhar para aqueles judeus que não se converteram como uma classe a ser perseguida, a ser colocada de lado. E isso, a história vai ter muita documentação de muitas bulas, de muitas leis, de muito preconceito. Se a gente olhar só para a Inquisição ali no século XVI, e vai começar a perseguir os judeus em Portugal, na Espanha primeiro, depois em Portugal, tanto que alguns intelectuais judeus eles vão ter que fugir para outras regiões da Europa para poder sobreviver, e são perseguidos por cristãos. Ou seja, a gente acabou perdendo a ideia central que inicialmente era, olha, não excluam os cristãos, não recebam a todos, em Deus não há acepção de pessoas, em Deus não há rico, não há pobre, não há mulher, não há judeu, não há grego, nós somos todos um. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer salvar a todos, Ele não vai escolher que grupo social Ele quer salvar, Ele não vai ter uma eleição de privilegiados, de bons o suficiente, de escolhidos, porque não, são todos humanos, nasceram da mesma forma, vieram ao mundo do mesmo jeito, estão todos destituídos da glória, todos pecaram, eu quero salvar todos, eu quero limpar todos, eu quero regenerar a vida de todos.
Eu não posso dizer qual eu vou escolher. Não, os muçulmanos estão condenados e não vão se converter. Os judeus são condenados. Não, os espíritas que são condenados. Não, Jesus morreu por todos. A porta do evangelho, até a vinda de Jesus, definitiva, até o milênio, ela está aberta. Um dia ela será fechada. Um dia acabou o tempo dos gentios e não tem mais. Não vamos ter mais acesso. Mas enquanto a porta estiver aberta para receber, a todos deverão ser recebidos. A igreja não pode determinar quem ela vai tratar bem, ela simplesmente tem que amar o próximo. Ela tem que tratar o outro com a dignidade que ela quer ser tratada. E isso em todas as esferas. A igreja, por exemplo, não pode fazer uma acepção política. Eu vou tratar bem quem é de direita e eu vou tratar bem só quem é de esquerda. Isso é uma coisa que também tem acontecido, que também dentro dessa linguagem de Tiago, também não pode ser assim, o manual do crente. Vai de encontro completamente à mensagem da cruz. Né? Eu já tive amigos cristãos que, porque não me acham tão de direita quanto eles são, simplesmente pararam de falar comigo, me excluíram da rede social, me bloquearam não sei onde, assim como pessoas também de esquerda, que são cristãos, falam, não, porque você é isso, aquilo, e exclui. Nós não devemos ter uma postura de exclusão a ninguém. Nós devemos amar. É cristão, é meu irmão, tem uma posição diferente da minha, eu vou ter que respeitar. Por quê? Porque eu quero ser respeitada. Será que Jesus vai escolher alguém por posição política, social, étnica? Vai dizer, não, aquele lá veio é árabe, eu não quero. Não, judeu, não quero. Judeu está condenado. Não, com Jesus não tem ninguém condenado. Jesus, ele quer a todos. E o que transforma não é a igreja, o que transforma é o evangelho. Essa pessoa, a partir do momento que ela ler a palavra, ela vai ser purificada pela palavra da cruz. E ela vai começar a aceitar a sua nova identidade em Jesus. E quando ela aceitar a Jesus, ela vai aceitar as verdades de Jesus, não a verdade de um segmento social, seja ele qual for. Acredito que nessas linhas eu tenha abordado um pouco o assunto de Tiago 2. Eu adoraria voltar, como no início do canal, que eu conseguia colocar uma meditação matinal, né, um devocional todos os dias, mas eu dependo de uma boa acústica, então eu preciso que os meus vizinhos estejam silenciados, né, e os animais da vizinhança estejam calados, e isso a gente sabe que a gente não vive numa sociedade que respeita muito o espaço do outro. Tem som alto, eu tenho vizinhos que escutam som bem alto, de músicas que não tem nada a ver com o conteúdo que eu vou ler aqui, que eu vou falar e que vai atrapalhar. Então, infelizmente, eu não consigo trazer todos os dias. Então, eu vou, à medida que houver possibilidade, tempo, que esteja um silêncio razoável, que não esteja ninguém gritando palavrões e essas coisas, e eu consiga, que não tenha música dos outros, então eu vou colocando a mensagem aqui no canal. Adoraria conseguir colocar todos os dias. Para colocar todo dia eu tenho que fazer toda uma programação para gravar naquele dia diversas mensagens, então eu vou anotando um monte de mensagem que eu estudo de manhã e gravo aquela sequência, mas para isso eu tenho que ter um dia inteiro livre para ficar gravando, e eu não consigo também editar tantos os vídeos como eu editava no início, porque realmente tomava uma proporção da agenda da semana que ia um pouco além do propósito, e o canal, o objetivo é mais dividir reflexões, dividir alguns estudos. Eu vou pedindo a Deus a inspiração, hoje é esse tema, aquele é outro tema, e tenho muitos estudos aqui ainda que nem toquei, que não consegui abordar,
E com o tempo eu vou dividindo à medida que seja útil para alguém. Eu sei que há regiões que não tem, às vezes a pessoa não teve condição de ter um professor, uma pessoa. Tem igrejas que não tem escola bíblica dominical. Eu já tive até pessoas que foram no meu Facebook e mandaram mensagem: você pode me ensinar a palavra? Porque aqui onde eu estou a mulher não pode estudar, meu marido não deixa, eu não tenho acesso, eu não consigo estudar. E aí, durante um tempo, até eu consegui dar algumas aulas particulares para essa moça que procurou. Então, assim, ela se manifestou. Eu creio que existam muitas pessoas no mundo, em várias regiões, que talvez possam ser abençoadas, né? A palavra ela tem que ser levada adiante. Aquilo que eu aprendi um dia com alguém, eu simplesmente vou deixar aí na rede enquanto tivermos liberdade para colocar. Eu espero que esteja alcançando e edificando a vida de alguém. E se você não concordou com alguma coisa, bem, esse é o pensamento que o Espírito Santo tem me ensinado. Você está livre para fazer comentários, de repente a sua instrução vai me abençoar. Fique livre, deixe seu comentário, deixe sua opinião. E até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale mais abundantemente no seu coração.